Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Nada Convencional. Hoje vamos embarcar em uma viagem pelo tempo para falar sobre um dos maiores fracassos da história dos videogames, o infame ET, o extraterrestre da Atari. Prepare-se para uma história cheia de altos, baixos e muitas lições aprendidas. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Em 1982, o mundo do cinema foi abalado pelo lançamento do ET, o extraterrestre, dirigido por Steven Spielberg. O filme foi um sucesso estrondoso e a Atari, uma gigante dos videogames na época, viu uma oportunidade de ouro. Eles decidiram criar um jogo baseado no filme para aproveitar o fervor do Natal. Com isso, a Atari investiu entre 20 a 25 milhões de dólares para garantir os direitos da produção do jogo. Foi uma aposta gigante, mas parecia uma jogada inteligente, correto? Na minha opinião, a Atari tomou uma decisão estratégica ao adquirir os direitos do ET, porém a falta de planejamento e a pressão do tempo acabariam transformando essa aposta em um desastre. Às vezes, a pressa geralmente, pessoal, é inimiga da perfeição. A responsabilidade de transformar essa visão em realidade recaiu sobre Howard Scott Warshaw, um dos desenvolvedores mais talentosos da Atari. Warshaw já havia criado os sucessos Ys Revenge, Raiders of the Lost Ark, mas dessa vez ele tinha apenas 5 semanas para criar o jogo do zero. Isso mesmo, pessoal, apenas 5 semanas. Ele viajou para Los Angeles para discutir ideias com Steven Spielberg. Spielberg sugeriu algo simples semelhante a Pac-Man, mas o Warshaw tinha uma visão totalmente diferente. Ele queria um jogo de aventura onde o ET precisasse coletar peças para construir um telefone e telefonar para casa. Tipo, nada a ver, galera. Tipo assim, imagine a pressão de desenvolver um jogo apenas 5 semanas. É uma missão quase impossível. O Warshaw tinha uma visão bem ambiciosa, mas o prazo curto foi um erro de planejamento gravíssimo. E a Atari deveria ter priorizado a qualidade em vez da rapidez. Com o jogo desenvolvido a tempo, a Atari produziu 5 milhões de cartuchos e esperando dominar as vendas de Natal. As lojas estavam estocadas e os comerciais prometiam uma experiência incrível. Inicialmente as vendas até que foram muito boas, mas a empolgação logo se transformou em uma frustração. E os jogadores descobriram que ET, o extraterrestre, era confuso e frustrante, e a mecânica do jogo, onde ET constantemente caía em buracos, era bem escroto. Os gráficos eram básicos e a jogabilidade muito mal explicada, e as críticas negativas começaram a surgir rapidamente e as devoluções dispararam nas lojas. O lançamento apressado foi um grande erro. A Atari estava tão focada em aproveitar o Natal que negligenciou totalmente a qualidade do jogo. Isso mostrou a importância de equilibrar prazos com a necessidade de entregar um produto bem polido e bem divertido. Tipo assim, na minha opinião, o jogo é um lixo. Eu joguei demais esse jogo e a gente só caía no buraco. Não saía do buraco, então literalmente, tipo assim, é uma merda. As críticas eram tão implacáveis, destacando a jogabilidade, pobre e a frustração dos jogadores. Com milhares de cartuchos encalhados e um número crescente de devoluções, a Atari acumulou enormes prejuízos. E em 1983, a empresa registrou perdas de mais de 500 milhões de dólares, como dito anteriormente. Corrigido daria hoje algo em torno de 4 bilhões de dólares. Esse fracasso contribuiu significativamente para a crise dos videogames em 1983, que quase levou a indústria à falência. Imagina hoje você sem videogame, que isso realmente influenciou muito. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, existe uma lenda do aterro sanitário. Durante anos, houve rumores de que a Atari havia enterrado milhões de cartuchos não vendidos do ET em um aterro no deserto do Novo México. Em 2014, uma escavação confirmou essa lenda, tornando-se um símbolo do excesso e do fracasso da Atari. A magnitude do fracasso foi uma lição dolorosa para a Atari e para a indústria como um todo, né? O episódio do aterro sanitário é quase surreal, mas ilustra bem como a falta de planejamento pode levar a desastres monumentais. E isso aí é só um lembrete de que a qualidade deve sempre vir em primeiro lugar. O fracasso do ET trouxe lições importantes para a indústria do videogame e as empresas aprenderam a importância da qualidade e do controle criativo. A crise dos videogames de 1983 abriu caminho para a entrada da Nintendo no mercado de consoles domésticos. E em 1985, a Nintendo lançou o NES nos Estados Unidos, ressuscitando a indústria com jogos de alta qualidade e o sistema de licenciamento rigoroso.
O fracasso do ET também ajudou a amadurecer a cultura dos videogames, que passou a ser vista não apenas como entretenimento passageiro, mas como uma forma de arte. Hoje, a história do jogo ET serve como um lembrete de como a indústria evoluiu e como as lições do passado podem moldar um futuro melhor. Apesar de todo o desastre, o fracasso do ET teve um lado positivo ao longo prazo. Ele ajudou a indústria a crescer e a amadurecer, ensinando lições valiosas sobre a importância da qualidade e do planejamento. Às vezes, os maiores fracassos podem ser os maiores professores. E assim concluímos a história do infame jogo ET, o Extraterrestre da Atari, uma história de ambição, pressa e no final um baita aprendizado. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história ou se foi uma surpresa para você. Lembre-se, mesmo dos maiores fracassos podem tirar grandes lições. Agradecimentos especiais a todos os inscritos e apoiadores do canal, vocês são literalmente demais. Não se esqueça de conferir os vídeos recomendados e continuar acompanhando o canal para mais conteúdo fascinante sobre o mundo dos games, nome dos filmes e tudo relacionado à cultura pop. Valeu por assistir, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out.